O que significa realmente amar a Deus acima de todas as coisas? É uma pergunta que nos confronta com o mais profundo da nossa fé. Em um mundo onde tudo parece competir por nossa atenção, estamos realmente colocando Deus no centro da nossa vida? Jesus deixou isso claro em Mateus 22, versículo 37. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Mas como conseguimos isso em um ambiente que parece projetado para nos afastar do que é verdadeiramente importante? Todos os dias enfrentamos a pressão de alcançar metas terrenas, de satisfazer nossas próprias ambições e muitas vezes esquecemos a essência do nosso relacionamento com Deus. O amor a Deus acima de todas as coisas, um mandamento tão poderoso e simples, pode acabar soterrado pelo peso das responsabilidades diárias. A verdade é que, em meio às nossas agendas ocupadas, amar a Deus pode parecer um ideal distante. Ao longo deste vídeo, descobriremos os ensinamentos de Jesus sobre como amar a Deus de todo o coração. Se você já se perguntou como pode se aproximar mais de Deus, como pode amá-lo mais profundamente no seu dia a dia, convido você a continuar ouvindo. Porque o que está por vir não apenas trará respostas, mas também oferecerá um novo propósito, uma nova maneira de viver que colocará Deus no centro de tudo. Querido ouvinte, convido você a se inscrever e ativar as notificações para que o YouTube avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Mateus 22, versículos 37 e 38. Jesus disse: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. Veja, Jesus não deixou espaço para dúvidas quando proclamou que o mandamento mais importante é amar a Deus com todo o nosso ser. Imagine estar ali, no meio daquela multidão, ouvindo suas palavras ecoarem. Mateus nos lembra: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Parece simples dizer, não é? Mas o que isso realmente significa? Amar a Deus dessa maneira, com tudo o que somos, não é apenas uma ideia bonita, é a base da nossa fé. Jesus não estava apresentando um mandamento entre outros, não. Ele estava mostrando a raiz de tudo o que fazemos, de tudo o que somos como crentes. E essa mensagem, embora radical para muitos, não era totalmente nova. Jesus estava conectando isso com algo que os judeus já conheciam bem, o Shema. Em Deuteronômio 6:5, Moisés já havia dito: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A diferença é que Jesus não apenas reafirma, mas eleva isso. Ele nos está dizendo que esse amor não é opcional nem secundário. É o núcleo da nossa relação com Deus. É como se ele nos dissesse: olhem, se vocês não entenderem isso, nada mais fará sentido. Amar a Deus de forma total, com devoção completa, é o caminho que ele nos mostra. E falando do coração, você sabe o que isso realmente significa? Na cultura hebraica, o coração não era apenas o órgão que bombeia sangue, como entendemos hoje. O coração era o centro das emoções, mas também da vontade. Amar a Deus com todo o coração significa entregar nossas emoções mais profundas a Ele, mas também nossas decisões, nossos desejos. Não é apenas sentir amor, é vivê-lo em tudo o que escolhemos fazer diariamente. É quando o seu coração se alinha com a vontade de Deus que suas ações e palavras começam a refletir esse amor genuíno. Porque não se trata apenas de emoção, mas de transformação. Agora, quando Jesus fala da alma, ele está se referindo à nossa essência, ao que somos em nossa profundidade. No texto original grego, a palavra usada é psique, que vai além da nossa vida física. É nossa identidade completa, quem somos no âmago. Amar a Deus com toda a alma significa consagrar toda a nossa existência a Ele. Não se trata apenas de momentos de oração ou de ir à igreja aos domingos.
Trata-se de integrar a nossa fé em todos os aspectos da nossa vida. Cada ação, cada decisão, tudo o que fazemos deve refletir que amamos a Deus. É uma entrega completa, sem reservas, e não podemos esquecer do amor com a mente. Amar a Deus intelectualmente, você já parou para pensar nisso? Não é apenas um tema emocional ou espiritual. Também implica usar nossa razão, nossa capacidade de pensar e compreender. Deus nos deu mentes brilhantes e Ele quer que as usemos para conhecê-lo mais, para aprofundar na sua palavra. O estudo das Escrituras não é apenas um exercício religioso, é uma maneira de amar a Deus com a mente. É um desafio, porque nos chama a crescer, a refletir, a aplicar isso no cotidiano. Assim, nosso amor por Deus se torna completo, porque o amamos em todos os níveis da nossa existência. Este mandamento é o primeiro e o maior por uma razão. Tudo o que fazemos como cristãos deve partir daqui. Se entendermos e vivermos esse amor, todo o resto fará sentido. É a chave para interpretar e cumprir todos os outros mandamentos. Como podemos amar ao próximo? Como podemos ser justos se não começarmos amando a Deus com tudo o que somos? Este amor é o que dá propósito, o que transforma nossas vidas. Número 2. Lucas 10, versículo 27. Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Sabe, quando Jesus nos fala sobre amar a Deus e ao próximo, Ele não está separando esses dois mandamentos, mas mostrando como são inseparáveis. Lucas deixa isso bem claro. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. O interessante aqui é que Jesus não está apresentando um conceito novo, mas transforma radicalmente ao unir o que antes parecia separado. Ele está nos dizendo: você não pode fazer uma coisa sem a outra. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o próximo, e não podemos amar verdadeiramente o próximo sem estarmos enraizados no amor de Deus. Essas duas expressões de amor são a base de tudo o que significa seguir a Cristo. Agora, quando Jesus diz que amemos a Deus com todo o nosso ser, Ele está nos chamando para uma devoção completa. Não é apenas uma parte de nós, mas tudo o que somos. Amá-lo com todo o coração significa que nossas emoções, nossos afetos estão alinhados com Ele. É quando você permite que o que sente se conecte à vontade de Deus, deixando que o amor por Ele preencha cada canto do seu coração. Mas Ele também diz para amá-lo com toda a alma, o que vai além do que sentimos, não é? Aqui estamos falando sobre nossa essência, sobre quem realmente somos. Amar a Deus com toda a alma significa entregar toda a nossa vida a Ele, não apenas no espiritual, mas no cotidiano, em como vivemos cada dia. E veja que Jesus não para por aí. Ele nos pede que o amemos com todas as nossas forças. Isso não é apenas algo interno, mas exige ação. É um tipo de amor que se manifesta no que fazemos, em como nos movimentamos no mundo. Amar a Deus com nossas forças é colocar a mão na massa. É viver uma fé que não apenas se pensa, mas se pratica. E por fim, Jesus diz para amá-lo com todo o entendimento. Aqui entra a nossa razão, nossa capacidade de pensar e refletir. Deus nos deu uma mente para que possamos conhecê-lo, para que possamos estudar sua palavra e para que nossa fé não seja apenas emocional, mas também intelectual. Mas sabe de uma coisa? Jesus não nos deixa descansar aí. Ele nos diz para amar o próximo como a nós mesmos. E isso é forte, porque amar os outros implica vê-los com a mesma compaixão e dignidade que damos a nós mesmos. Amar o próximo não é apenas um ato simbólico, é algo prático. É respeito, cuidado, empatia. É reconhecer que cada pessoa ao nosso redor carrega a imagem de Deus. Isso significa que a forma como tratamos os outros reflete diretamente nosso amor por Deus.
O mais bonito é que esses dois mandamentos não são independentes. O amor a Deus se manifesta no amor ao próximo, e o amor ao próximo reflete o quanto amamos a Deus. Se dizemos que amamos a Deus, mas não conseguimos estender a mão a quem precisa, algo está errado. Se afirmamos amar a Deus, mas não conseguimos perdoar, servir ou cuidar dos outros, então esse amor não é completo. Amar a Deus e amar o próximo são duas faces da mesma moeda, e não podemos ter uma sem a outra. Agora, imagine o que significaria viver assim. Cada ação que fizermos, cada palavra que dissermos, seria motivada por esse duplo mandamento. Esse é o desafio que Jesus nos apresenta. Integrar nosso amor por Deus em cada aspecto das nossas vidas e deixar que esse amor transforme a maneira como tratamos os outros. Número 3, João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se você realmente ama a Jesus, isso é demonstrado. Não é apenas uma questão de palavras, mas de ações. Jesus disse claramente em João: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Isso nos mostra que o amor verdadeiro não é apenas emocional ou sentimental, mas se expressa na obediência. Amar a Jesus significa alinhar-se com a sua vontade, viver de acordo com os seus ensinamentos. Dizer "eu te amo", sem sustentar isso com ações, não é suficiente. Imagine dizer a alguém que você a ama, mas nunca agir de forma a demonstrar esse amor. Em nossos relacionamentos diários, isso não seria aceitável, certo? Com Jesus é o mesmo. Não basta dizer que o amamos. Precisamos demonstrar isso seguindo o que ele nos pede. O amor por Jesus é profundo e comprometido. Não é um amor superficial, que se manifesta apenas quando tudo está indo bem, mas um amor disposto a submeter nossa vontade à dele, mesmo quando é difícil. É um amor que transforma cada aspecto da nossa vida. Quando você ama a Jesus de verdade, sua maneira de pensar, agir, falar, tudo muda. Não porque você sente que é obrigado, mas porque esse amor te motiva. Esse tipo de amor não é apenas uma emoção passageira, é uma decisão diária de colocá-lo em primeiro lugar em tudo. Amar a Jesus significa permitir que Ele guie nossas decisões, mesmo quando queremos seguir em outra direção. E se você já pensou que os mandamentos de Jesus são difíceis ou pesados, deixe-me te dizer algo. Esses mandamentos são um guia para viver uma vida plena. Eles não estão ali para tornar sua vida mais complicada, pelo contrário, estão ali para te alinhar com o propósito e a vontade de Deus. Jesus nos deu esses mandamentos não como uma lista de regras para seguir mecanicamente, mas como uma maneira de viver melhor, mais conectados com Deus, mais realizados. Quando obedecemos aos seus mandamentos, não estamos apenas demonstrando amor, estamos vivendo a vida como ela foi projetada para ser vivida. A obediência é um processo contínuo de transformação, onde pouco a pouco nossa vida vai se tornando mais parecida com a de Cristo. Pense por um momento no que Jesus fez por nós. Seu sacrifício na cruz foi o maior ato de amor que jamais conheceremos. Nossa obediência não é por obrigação, mas por gratidão. Sabemos o que ele fez, entendemos o custo de seu sacrifício e isso nos move a segui-lo. Quando obedecemos a Jesus, fazemos isso porque confiamos que seus ensinamentos são para o nosso bem, porque o amamos e queremos honrar o que ele fez por nós. A obediência, então, se torna uma resposta natural ao amor que recebemos. É um ato de fé, porque confiamos que seus mandamentos, mesmo que às vezes difíceis, são o caminho certo. Agora, deixe-me te dizer algo incrível. Não estamos sozinhos nisso. O Espírito Santo nos capacita a obedecer. Não precisamos fazer tudo por conta própria. Deus, em seu amor e sabedoria, nos dá a ajuda que precisamos para viver de acordo com a sua vontade. O Espírito nos transforma de dentro para fora, moldando-nos à imagem de Cristo e nos dá a força para viver uma vida de obediência. Assim, quando sentimos que não conseguimos, quando a obediência parece impossível,
podemos descansar na certeza de que o Espírito Santo nos guia e nos dá a capacidade de seguir os mandamentos de Jesus. Esse amor e essa obediência não se limitam a um momento na vida. É um processo contínuo, uma colaboração diária com o Espírito Santo. Então, como isso impacta a sua vida diária? Cada ação que você tomar, cada decisão que enfrentar, deve ser uma expressão do seu amor por Jesus. A obediência não é um fardo, é um privilégio, porque nos permite mostrar a Deus o quanto o amamos, não apenas com palavras, mas com nossas vidas. Quando vivemos assim, glorificamos a Deus em tudo o que fazemos, e isso, meus amigos, é a coisa mais grandiosa que podemos fazer. Número 4. Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é um convite para reorientar radicalmente nossas prioridades. É um chamado para colocar o espiritual acima do material, para focar no eterno mais do que no temporário. E claro, isso não significa que nossas necessidades materiais não sejam importantes, mas Jesus nos diz que essas preocupações devem ficar em segundo plano. Nosso foco principal deve ser a vontade e o propósito de Deus para nossas vidas. Todo o resto, como Jesus afirma, nos será acrescentado. Mas o que isso realmente significa? Não é uma promessa de que vamos receber riquezas ou conforto, mas sim de que Deus cuidará das nossas necessidades mais básicas enquanto permanecemos fiéis a Ele. Quando falamos de viver segundo os princípios do reino, estamos falando de muito mais do que uma lista de regras para seguir. Trata-se de adotar uma nova forma de vida, um conjunto de valores centrados na justiça, na misericórdia, na humildade e no amor. O reino de Deus não é apenas uma promessa futura de algo que virá depois. É uma realidade presente na qual podemos participar ativamente hoje. Isso significa que, a cada dia, temos a oportunidade de viver segundo esses princípios, de refletir o caráter de Cristo em nossas decisões, ações e relacionamentos. Viver o reino é muito mais do que esperar, é agir no aqui e agora. E quando Jesus fala sobre buscar a justiça de Deus, ele não se refere apenas à nossa retidão pessoal. Vai muito além disso. É um chamado para sermos defensores da justiça no mundo, para lutarmos pelo que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando exige sacrifício. A justiça de Deus não é passiva, é ativa. Ela nos chama a nos envolvermos na vida das pessoas, a levantarmos a voz contra as injustiças, a agirmos com integridade. Mas também é um tipo de justiça que começa no coração, que nos leva a examinar nossas próprias vidas e a corrigir o que não está alinhado com os princípios do reino. E aqui vem a parte que pode ser difícil de acreditar. Quando priorizamos o reino e a sua justiça, Deus promete cuidar de nossas necessidades. Não estamos falando de uma garantia de luxo ou conforto, mas de que nossas necessidades básicas serão supridas. Jesus usa imagens poderosas no Sermão da Montanha, como os pássaros que não semeiam nem colhem, e ainda assim Deus os alimenta, ou os lírios do campo, que não se esforçam para se vestir, mas são mais belos do que o próprio Salomão. Se Deus cuida da criação dessa forma, como não cuidará de nós, que somos seus filhos? Mas claro, isso exige algo de nós: confiança. Precisamos nos libertar da ansiedade, deixar de nos preocupar com coisas que estão fora do nosso controle e confiar que Deus está no trono e que Ele vê nossas necessidades. Não significa que não devemos trabalhar ou planejar, mas essas coisas não podem se tornar o centro de nossa vida. Existe um equilíbrio entre a responsabilidade humana e a providência divina. Nossa parte é buscar o reino primeiro, e a parte de Deus é cuidar de todo o resto. Essa confiança na provisão divina nos traz uma liberdade imensa. Ela nos liberta da preocupação constante com o material e nos permite focar no que realmente importa, viver segundo os valores do reino.
Quando tiramos o peso das nossas próprias preocupações e o colocamos nas mãos de Deus, experimentamos uma alegria e uma paz que só podem vir dele. Passamos a viver com uma perspectiva eterna, usando nosso tempo, nossos talentos e nossos recursos para algo muito maior do que nós mesmos. Portanto, ao tomar decisões no seu dia a dia, lembre-se deste ensinamento de Jesus. Pergunte a si mesmo: estou buscando primeiro o reino? Estou usando o que Deus me deu para a sua glória e justiça? Porque quando fazemos isso, não apenas experimentamos a bênção da provisão de Deus, mas também nos tornamos testemunhas vivas do seu amor e cuidado. E isso, amigos, é o verdadeiro tesouro. Número 5, Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você sabe, Jesus foi bem claro em Mateus 7, 21, quando disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. É um alerta direto que nos sacode um pouco, não é? Porque muitas vezes podemos nos limitar às palavras, às aparências. Dizemos Senhor repetidamente, como se isso fosse suficiente, mas Jesus nos chama para algo muito mais profundo. Não se trata apenas do que dizemos com nossos lábios, mas do que fazemos com nossas vidas. Ele está pedindo uma fé que vá além das palavras vazias. Na cultura da época, repetir algo como Senhor, Senhor podia ser um sinal de devoção, mas Jesus nos diz que isso não basta. Palavras sem ações são vazias, e ele deixa isso muito claro. E é aqui que entra a importância de fazer a vontade do Pai. Porque sim, é ótimo dizer que acreditamos em Jesus, mas estamos realmente vivendo isso? A fé que Jesus nos convida a ter não é uma fé passiva, é uma fé ativa. Uma fé que transforma não apenas como pensamos, mas também como agimos. Amar a Deus e amar ao próximo não é apenas uma questão de palavras, é uma questão de prática. Quais decisões estamos tomando? Estamos buscando viver de acordo com os princípios do reino ou nos limitamos à superficialidade? Jesus nos chama para uma vida de obediência concreta, que reflita uma transformação genuína do coração e seja visível em nossas ações diárias. E uma fé autêntica sempre se reflete no comportamento. De que adianta dizer que somos seguidores de Jesus se nossas ações não demonstram isso? Jesus criticava fortemente a hipocrisia, aquela religiosidade superficial que se preocupa apenas com a aparência. Ele nos convida para uma fé integral, que abrange não apenas o que dizemos, mas o que fazemos. Se acreditamos na justiça, devemos agir com justiça. Se acreditamos na misericórdia, devemos ser misericordiosos. Se acreditamos no amor, nossas vidas devem estar cheias de amor. Não é um jogo de palavras, é uma coerência entre o que dizemos acreditar e como realmente vivemos. O que Jesus está pedindo é que apliquemos seus ensinamentos em nossa vida cotidiana, viver de acordo com seus mandamentos, encarnar os valores do reino, justiça, misericórdia, humildade e amor. Cada decisão que tomamos deve ser baseada nos princípios que ele nos deixou. Não é apenas ler a Bíblia ou memorizar versículos, é vivê-los. Como tratamos os outros? Como respondemos em situações de injustiça? Estamos refletindo Cristo em nossas vidas diárias. Porque esse é o tipo de fé que Jesus busca, uma fé viva, que respire em cada ação. E claro, a obediência que Jesus nos pede não é um cumprimento rígido de regras por medo ou pressão. Não. A verdadeira obediência nasce do amor. Quando amamos alguém, queremos agradá-lo, queremos viver de forma que reflita esse amor. Não é legalismo, é uma resposta genuína ao relacionamento que temos com Deus. É um desejo ativo de fazer a vontade dele, de conhecê-lo mais profundamente e caminhar de acordo com seus caminhos. E isso é algo que vai muito além de uma lista de regras, é um estilo de vida. Esse chamado à obediência está no contexto do Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta um ensino radical sobre como devemos viver.
Não é uma lista fácil de seguir, é um desafio constante, mas também é um convite para refletir sobre nossa fé, para questionar se realmente estamos vivendo de acordo com o que professamos. Porque no final das contas, o que Jesus busca é autenticidade. Ele nos chama para uma fé profunda, que seja muito mais do que palavras. Por isso, esse ensinamento tem grandes implicações para a nossa vida cristã. Jesus nos desafia a alinhar o que dizemos com o que fazemos, a viver uma fé que não apenas se professe, mas que transforme nossa vida e a vida dos outros. E aqui entra esse equilíbrio entre a graça de Deus e nossa responsabilidade. Sabemos que somos salvos pela graça, mas essa graça nos transforma e nos impulsiona a agir. Não somos chamados para uma fé passiva, mas para uma fé ativa, que se reflete em cada aspecto da nossa vida. Assim, no final, esse ensinamento nos convida a fazer uma pausa, a nos examinarmos. Estamos vivendo uma fé genuína ou nos acomodamos em uma fé superficial? Porque Jesus nos convida a ir além das palavras, a viver de uma maneira que glorifique a Deus em tudo o que fazemos. E isso, amigos, é o que significa verdadeiramente seguir a Cristo. Número 6, João 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja, quando Jesus falou com a mulher samaritana, em João 4, 23, ele nos deixou um ensinamento revolucionário sobre adoração. Ele disse que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Com essas palavras, Jesus não estava apenas redefinindo o que significa adorar a Deus, mas anunciando uma mudança profunda. Antes, a adoração estava vinculada a lugares específicos, como o templo em Jerusalém. Mas Jesus deixa claro que já não se trata de um lugar físico. A verdadeira adoração vai além de um espaço geográfico. Ela não está confinada a uma igreja ou altar. Ele nos convida a uma conexão mais profunda, que não tem barreiras de lugar ou tempo. Quando falamos de adorar em espírito, estamos falando de algo que vai além das formas externas ou dos rituais. Não é apenas cantar ou recitar orações, é algo que surge do coração, da alma. É uma adoração impulsionada pelo Espírito Santo, que toca o mais profundo do nosso ser e pode acontecer em qualquer momento e em qualquer lugar. Não está limitada ao domingo na igreja. Não se trata apenas dos hinos que cantamos ou das palavras que dizemos. Trata-se de uma atitude interna de reverência e amor por Deus, uma disposição constante de nos rendermos a Ele, não importa onde estejamos. A verdadeira adoração em espírito é uma vida sempre conectada a Deus. Mas Jesus também fala sobre adorar em verdade. E isso é crucial. Não podemos simplesmente adorar a Deus como melhor nos convier ou segundo nossas próprias ideias. Nossa adoração deve estar fundamentada na verdade sobre quem Deus é. Essa verdade está revelada em Sua palavra e na pessoa de Jesus. Quando adoramos em verdade, estamos reconhecendo Deus por quem Ele realmente é e não pelo que gostaríamos que Ele fosse. É uma adoração que nasce de uma compreensão correta de seu caráter, de sua santidade, de seu amor. Adorar em verdade é alinhar nosso coração com a revelação de Deus e não com nossos sentimentos ou desejos. E o mais incrível é que Jesus nos diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. Imagine isso, o próprio Deus está buscando pessoas que o adorem dessa maneira, em espírito e em verdade. Ele não se contenta com uma adoração superficial, com palavras vazias ou gestos externos. O que ele deseja é uma relação íntima e autêntica conosco. Deus busca corações que o adorem com sinceridade, do mais profundo de suas almas, sem máscaras, sem aparências. É isso que verdadeiramente o agrada. Por que isso é tão importante? Porque Deus é espírito.
Ele não está limitado pelas barreiras físicas que muitas vezes colocamos. Ele não está confinado a um lugar, não está preso a um edifício. Podemos adorá-lo a qualquer momento, em qualquer lugar, porque sua presença transcende o físico. Não precisamos de um templo para entrar em sua presença. Onde quer que estejamos, Ele está conosco. Essa realidade muda completamente nossa perspectiva sobre a adoração. Para você e para mim, isso tem enormes implicações. Isso nos chama a uma transformação interna. Já não podemos depender de rituais ou tradições externas. Precisamos examinar nossa adoração e nos perguntar: estamos realmente adorando em espírito e em verdade? É fácil nos prendermos à rotina, ao hábito de ir à igreja e fazer tudo certo, mas Deus nos chama a algo maior. Ele nos chama a uma adoração viva, autêntica, que seja alimentada por um relacionamento genuíno com Ele. Jesus compartilhou esse ensinamento no contexto de sua conversa com a mulher samaritana. Ela, como muitos em seu tempo, estava presa em um debate sobre onde era o lugar certo para adorar. Mas Jesus revelou algo muito maior. Ele mostrou que a verdadeira adoração não tem fronteiras, que Deus não está limitado por nossas divisões religiosas ou culturais. Jesus estava abrindo a porta para uma nova forma de adoração, acessível a todos, em qualquer lugar. No final das contas, o que Jesus nos ensina é que a verdadeira adoração não é apenas o que fazemos em um serviço religioso, mas como vivemos nossas vidas. Cada ato de obediência, cada momento de gratidão, cada expressão de amor ao próximo é uma forma de adoração. Por isso, encorajo você a examinar sua adoração. Ela é autêntica, está fundamentada na verdade sobre quem Deus é, porque é isso que Deus busca. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que vivam uma vida que glorifique a Ele em todos os momentos. Número 7. João 15, versículo 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus não poderia ter sido mais claro quando disse: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso não é apenas um conselho ou uma sugestão que podemos seguir quando for conveniente. Não. Jesus coloca isso como um mandamento supremo, uma instrução central que define tudo o que somos como cristãos. E veja bem, ele disse isso em um dos momentos mais significativos de seu ministério, durante o discurso de despedida, pouco antes de ir para a cruz. Esse contexto dá ainda mais peso às suas palavras. Jesus sabia que iria partir fisicamente, e esse mandamento era como seu legado, algo essencial para os discípulos e também para nós hoje. O que torna esse mandamento tão único é o padrão que Jesus estabelece: amar como Ele nos amou. Não é qualquer tipo de amor, não é aquele amor superficial ou egoísta que o mundo frequentemente oferece. O amor de Jesus é sacrificial, incondicional, altruísta. É um amor que o levou a entregar sua vida por nós, mesmo quando não merecíamos. Ele não está simplesmente nos dizendo para nos darmos bem, mas para amarmos de maneira radical, do mesmo jeito que Ele nos amou. Isso muda completamente a perspectiva, não é? Pense no que isso significa para a nossa vida cotidiana. Amar como Jesus nos amou implica estar dispostos a nos sacrificar pelos outros, a colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Não se trata apenas de grandes gestos, embora eles também sejam importantes. Trata-se daquelas pequenas atitudes do dia a dia, quando escolhemos ser pacientes, generosos e compassivos. É um amor que não busca reciprocidade, que não coloca condições. É fácil amar quem nos trata bem, mas Jesus nos chama a amar até quando dói, até quando não é correspondido. É nesse ponto que nosso amor se torna semelhante ao dele, e esse tipo de amor não é apenas sacrificial, também é um amor servil. Jesus lavou os pés de seus discípulos, assumindo a posição de servo, e nos deixou esse exemplo.
Amar como ele significa servir, significa buscar ativamente maneiras de ajudar os outros, de aliviar suas cargas. É adotar uma atitude de humildade, sabendo que nosso valor não está no reconhecimento que recebemos, mas no impacto que nosso serviço tem na vida dos outros. Outra dimensão do amor que Jesus nos ensina é o perdão. Ele nos perdoou das nossas faltas mais profundas e nos chama a fazer o mesmo. Perdoar nem sempre é fácil, mas é uma das maneiras mais poderosas de demonstrar o amor de Cristo em nossas relações. Ao perdoar, abrimos a porta para a reconciliação e mostramos que o amor é maior do que a ofensa. E isso transforma vidas. A fidelidade também é uma característica essencial desse amor. Não é um amor que oscila com as circunstâncias. É um amor constante e leal, que permanece firme até nos momentos mais difíceis. Esse é o tipo de amor que constrói relacionamentos duradouros e cria comunidades fortes e unidas. É assim que o amor de Jesus transforma nossas vidas e nossas comunidades. Tudo isso é vital para a comunidade cristã. Jesus deixou claro que o amor mútuo seria o sinal distintivo de seus discípulos. As pessoas saberão que somos seguidores de Cristo não pelo que dizemos, mas pela maneira como nos amamos. Esse é o testemunho mais poderoso que podemos dar. Quando amamos como Jesus nos amou, mostramos ao mundo uma imagem tangível da graça e da bondade de Deus. E tudo isso se conecta com outras ensinanças de Jesus. Em João 13, versículo 35, ele diz: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não podemos nos desvencilhar desse chamado. É o coração do discipulado, a maneira como refletimos Jesus em nossa vida diária. Esse amor transforma não apenas nossas relações pessoais, mas também tem o poder de mudar comunidades inteiras. Agora sei que amar desse jeito nem sempre é fácil. Requer uma transformação diária do nosso coração, algo que só podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo. Mas essa é a boa notícia. Não estamos sozinhos nisso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em nós e nos capacita a amar desse jeito. Ele nos dá a força para colocar esse mandamento em prática todos os dias. Então hoje eu te convido a refletir. Estou amando como Jesus me amou. Estou demonstrando esse amor sacrificial, incondicional, servil e perdoador em minha vida cotidiana? Porque no final das contas, é isso que faz a diferença. Amar como Jesus muda tudo. Muda nossas vidas, nossos relacionamentos e, em última instância, o mundo. Número 8. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não é simplesmente uma existência infinita que começa quando deixamos este mundo. Às vezes pensamos que a vida eterna é algo que só experimentaremos no céu. Mas Jesus nos deixou muito claro que a vida eterna começa aqui e agora. Em João 17,3 ele disse: E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Assim, mais do que uma questão de tempo ou duração, a vida eterna diz respeito a uma qualidade de vida, uma experiência plena, rica e abundante, que nasce de um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. E o melhor de tudo é que essa vida começa no momento em que realmente começamos a conhecê-lo. Conhecer a Deus não é apenas saber coisas sobre Ele. Não se trata apenas de informação ou teoria. Jesus está falando de um relacionamento pessoal, de uma conexão que vai muito além da mente e chega ao coração. Conhecer a Deus é viver uma experiência diária de intimidade, confiança e comunhão com Ele. É um relacionamento que transforma, porque, quando realmente o conhecemos, nosso caráter, nossos valores e nossas ações começam a se alinhar com a sua vontade. E o mais bonito desse conhecimento é que ele nunca acaba, sempre cresce.
É um processo contínuo, dinâmico, porque Deus sempre tem algo novo a nos revelar, sempre há mais de seu amor, mais de sua graça. Nesse processo de conhecer a Deus, precisamos reconhecer que Ele é o único Deus verdadeiro. Em um mundo onde tantas coisas competem por nossa atenção e devoção, essa é uma verdade fundamental. Não podemos dividir nossa lealdade entre Deus e outras coisas. Jesus nos chama a adorar o único Deus verdadeiro, a deixar de lado qualquer forma de idolatria que possa nos distrair. Os ídolos podem ser físicos, mas também podem ser coisas como dinheiro, sucesso ou até mesmo nosso próprio conforto. Para experimentar a vida eterna em sua plenitude, precisamos entregar nossa fidelidade completamente a Deus. É aqui que entra Jesus Cristo. Ele é o caminho para conhecer a Deus. Sem Jesus, não podemos experimentar essa vida eterna. Ele é a revelação plena e definitiva de Deus. Quando olhamos para Jesus, vemos o coração de Deus, vemos seu amor, sua compaixão, seu sacrifício. Jesus não é apenas mais um mestre ou profeta, ele é Deus encarnado e sua missão foi nos revelar o Pai e oferecer salvação. É através dele que podemos entrar em um relacionamento verdadeiro com Deus, porque ele é o mediador entre nós e o Pai. A missão de Jesus foi clara. Ele foi enviado pelo Pai para nos mostrar o caminho para a vida eterna. Mas mais do que apenas nos mostrar, Jesus tornou possível essa vida eterna ao dar sua vida por nós na cruz. Sua obra redentora é o que abre a porta para que possamos conhecer a Deus de maneira profunda e pessoal. É impossível separar o conhecimento de Deus do conhecimento de Jesus, porque em Jesus encontramos a plenitude de quem Deus é. Esse processo de conhecer a Deus não é algo que acontece da noite para o dia, é uma jornada que dura toda a vida, e esse crescimento espiritual é nutrido por práticas essenciais como a oração, a leitura das Escrituras, a adoração e a obediência. Cada uma dessas práticas nos ajuda a aprofundar nosso relacionamento com Deus e a conhecê-lo mais. E o maravilhoso é que essa jornada não termina aqui. Ela continua por toda a eternidade. Somos chamados a um relacionamento que está sempre crescendo, sempre avançando. A vida eterna não é apenas uma promessa futura, é uma realidade presente. Sim, ela tem uma dimensão eterna, mas começa agora. Quando conhecemos a Deus e a Jesus, nossa vida é transformada desde já. Experimentamos uma vida rica em amor, em comunhão, em conhecimento. É uma vida que se manifesta na nossa maneira de ser, em como amamos, em como servimos aos outros. É uma vida que impacta nosso dia a dia, não apenas nosso destino eterno. Assim, o convite é claro. Jesus nos chama a conhecer a Deus mais profundamente a cada dia. Ele nos chama a viver essa vida eterna aqui e agora, a buscá-lo de todo o coração. Hoje podemos começar a experimentar essa qualidade de vida, essa plenitude que só vem de um relacionamento íntimo com o único Deus verdadeiro e com Jesus Cristo, seu Filho. Quais passos podemos dar para viver mais plenamente essa vida eterna hoje? Número 9. Mateus 10, versículo 37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe, quando Jesus nos diz em Mateus que quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim, ele está lançando um desafio radical às nossas prioridades. Parece forte, não é? Porque quem não ama sua família? É difícil imaginar que alguém pudesse nos pedir para amar outra pessoa acima deles. Mas o que Jesus está fazendo aqui é nos chamar a reorganizar completamente nossas vidas, colocando-o no centro de tudo. Não é que ele esteja nos dizendo para amar menos nossa família, mas sim para amar mais a Cristo. Ele precisa ser nossa prioridade absoluta, nossa lealdade suprema. Esse chamado ao discipulado não é algo leve. Jesus nos convida a segui-lo, mas esse seguimento implica sacrifício.
Haverá momentos em que nossa fé nele gerará tensões em nossos relacionamentos familiares, talvez porque nossas crenças nem sempre serão bem recebidas ou compreendidas. A verdade é que seguir Jesus pode causar conflitos em casa, mas ele nos diz que não devemos permitir que esses conflitos nos desviem. Nossa lealdade a ele precisa ser mais forte do que qualquer laço terreno. Isso não significa que Jesus deseja dividir famílias, mas nos mostra que ser seu discípulo exige colocá-lo em primeiro lugar, acima de qualquer outra relação. E aqui está a chave. Ser digno de Cristo implica reconhecê-lo como o Senhor de todas as áreas da nossa vida. Não apenas nas coisas que nos convêm ou que são fáceis, mas também nas partes difíceis, nos relacionamentos mais profundos. Jesus está pedindo uma fidelidade completa, um compromisso que transcende as expectativas sociais ou as normas familiares. Seguir Cristo significa permitir que Ele transforme nosso coração e nossos valores. Ele nos chama a redefinir o que significa amar, não apenas com palavras, mas com ações e decisões que refletem seu senhorio. Esse amor por Cristo é o que impulsiona nossa transformação pessoal. Quando o amamos mais do que tudo, nossos desejos e prioridades mudam. Já não buscamos nossa própria comodidade ou a aprovação dos outros. Em vez disso, nossas decisões começam a refletir esse amor radical que recebemos dele. O amor de Cristo se torna o catalisador de nossas ações, a bússola que guia todas as áreas da nossa vida. Jesus falou sobre esse chamado em um contexto muito específico, preparando seus discípulos para uma missão em que enfrentariam rejeição, inclusive por parte de suas próprias famílias. Ele estava deixando claro que o custo de segui-lo era real, que às vezes teriam que enfrentar incompreensão ou oposição, até mesmo das pessoas mais próximas. Mas essa lealdade a Cristo, essa disposição de colocá-lo acima de tudo, é o que torna o discipulado tão profundo e transformador. E claro, esse mandamento nos desafia diariamente. Constantemente enfrentamos a tensão entre nossa fé e nossos relacionamentos familiares, entre o que o mundo espera de nós e o que Cristo nos pede. Mas Jesus está nos mostrando uma nova perspectiva. Ele não está nos dizendo para abandonar nossas famílias, mas para reorganizar nossas prioridades. Ele precisa ocupar o primeiro lugar, e quando isso acontece, impacta todas as nossas relações. Ele nos ensina a amar nossas famílias com um amor mais puro, mais completo, um amor que nasce do amor de Cristo. Então, o que isso significa na prática? Significa que devemos fazer uma avaliação honesta de nossas lealdades. Estamos colocando Cristo em primeiro lugar em nossas decisões diárias? Nossas ações refletem que Ele é nossa prioridade absoluta? Ser discípulo não é fácil. Implica sacrifícios, e às vezes esses sacrifícios podem ser dolorosos. Mas seguir Jesus com todo o coração traz uma vida de propósito, de significado profundo, que nada mais pode oferecer. Jesus está nos chamando para uma vida centrada nele, uma vida que o coloca acima de tudo, até mesmo das relações mais queridas. Não se trata de amar menos nossos entes queridos, mas de amar mais a Cristo e, por meio desse amor, amar melhor os outros. Esse é um desafio constante que nos convida a refletir diariamente sobre nossas prioridades. Você está disposto a aceitar esse desafio e seguir Jesus com todo o coração? Porque, embora não seja fácil, o caminho de Cristo é o único que realmente vale a pena. Número 10, Lucas 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Seguir a Jesus não é uma decisão que se toma levianamente. Quando ele nos fala em Lucas sobre o custo do discipulado, ele deixa muito claro. É um convite para um compromisso radical. Não se trata de algo superficial ou de um acréscimo à nossa vida.
Jesus nos chama para uma transformação profunda do coração, para uma reorientação completa de nossas prioridades e valores. O que isso significa? Significa que ele deve ser o centro de tudo. Não há espaço para meios termos. Para seguir a Jesus, precisamos estar dispostos a entregar tudo a Ele, até mesmo as coisas que mais valorizamos. E veja, Jesus não está dizendo que não devemos amar nossas famílias, mas Ele está colocando as coisas em perspectiva. Nosso amor por Ele deve ser tão profundo, tão completo, que qualquer outra lealdade, até mesmo os relacionamentos mais próximos, pareçam pequenos em comparação. Isso nem sempre será fácil, porque os laços familiares são importantes, mas Jesus nos pede que o coloquemos em primeiro lugar, até mesmo acima desses laços. Pode parecer duro, mas é um chamado para uma lealdade total, para uma fé que não vacila nem mesmo quando nossos relacionamentos mais íntimos são desafiados. Agora, a palavra aborrecer que Jesus usa nesse versículo não deve ser entendida literalmente. Ele não está dizendo que devemos odiar nossa família. O que ele faz aqui é usar uma hipérbole, uma linguagem forte, para chamar nossa atenção e mostrar que o compromisso que ele nos pede não tem comparação. O amor por Cristo deve ser tão grande que qualquer outra coisa pareça insignificante ao lado disso. É uma imagem poderosa, mas também uma realidade desafiadora, porque, quando escolhemos seguir Jesus, estamos escolhendo uma vida onde Ele é nossa prioridade máxima. Viver dessa maneira nem sempre será fácil. Os valores do reino de Deus frequentemente entram em conflito com os valores do mundo. Jesus nos chama para viver uma vida contracultural. Ele nos pede que amemos até mesmo nossos inimigos, que sirvamos aos outros sem esperar nada em troca, que coloquemos as necessidades dos outros acima das nossas. Essas não são as regras que o mundo nos ensina, mas são os princípios que governam o reino de Deus. Viver de acordo com essa ética significa que, às vezes, enfrentaremos conflitos, não apenas com o mundo, mas também com nossas próprias expectativas e desejos. O discipulado não é um caminho fácil, é um desafio constante. Todos os dias, precisamos reavaliar nossas prioridades, garantir que estamos colocando Jesus no centro de tudo o que fazemos. E isso exige sacrifício. Nem sempre será simples, e haverá momentos em que sentiremos o peso de nossas escolhas. Mas seguir a Cristo nos oferece algo que nada mais pode oferecer: uma vida cheia de propósito e significado em seu reino. Pense na história de José. Ele foi um homem que enfrentou traições e dificuldades, até mesmo dentro de sua própria família. Mas apesar de tudo, José manteve sua lealdade a Deus. Ele nunca permitiu que a dor ou as circunstâncias o afastassem de sua fé. E no final, Deus usou sua vida de maneiras que José nunca poderia ter imaginado. Sua fidelidade não apenas mudou seu destino, mas também teve um impacto positivo em tudo ao seu redor. É um exemplo claro do que significa colocar Deus acima de tudo, mesmo quando o custo parece alto. Agora quero convidá-lo a refletir. Você está disposto a colocar Jesus no centro de sua vida? Está pronto para fazer os sacrifícios que ele pede? Porque o discipulado não é apenas um desafio, é uma oportunidade para viver de uma maneira que tem um impacto eterno. Sim, o custo é alto, mas as recompensas são muito maiores. Quando você escolhe seguir a Jesus de todo o coração, sua vida encontra um propósito que transcende qualquer dificuldade. Então a pergunta é: você está disposto a pagar esse preço? Porque, embora o caminho seja difícil, a vida que Cristo nos oferece é uma vida que vale a pena viver. Número 11, Mateus 19, versículo 29. E qualquer que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Sabe, quando pensamos em seguir a Jesus, muitas vezes a primeira coisa que nos vem à mente é o custo, o sacrifício, as renúncias. Mas veja o que Jesus nos diz em Mateus: e qualquer que tenha deixado casas,
Irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Você percebe a magnitude dessa promessa? Não estamos falando de algo pequeno. Jesus promete uma recompensa tão abundante que qualquer sacrifício que fizermos por sua causa parecerá pequeno em comparação. Frequentemente, pensamos que o discipulado é apenas uma série de renúncias, mas o que Jesus nos mostra é que o que ganhamos ao segui-lo supera de longe qualquer coisa que possamos deixar para trás. As bênçãos que ele nos dá não são apenas para o futuro, para quando estivermos no céu, mas também as experimentamos aqui, nesta vida. E sim, pode ser que você tenha que abrir mão de relacionamentos, de confortos ou até de oportunidades, mas o que você recebe em troca é muito mais valioso. Jesus não tira nada sem nos dar algo infinitamente melhor. Quando Jesus fala em deixar casas, família ou terras, ele não está dizendo para abandonarmos irresponsavelmente nossas responsabilidades. Ele não nos pede que negligenciemos quem amamos sem motivo. O que ele está dizendo é que devemos estar dispostos a colocá-lo em primeiro lugar, até mesmo acima das pessoas ou coisas que mais valorizamos. E claro, isso exige uma fé enorme. Exige que confiemos que as bênçãos que Deus tem para nós, tanto espirituais quanto emocionais, são muito maiores do que qualquer perda que possamos experimentar. Pense nisso por um momento. As recompensas de seguir a Jesus não se limitam ao material. Ele nos promete uma vida eterna, uma vida que não é apenas uma extensão da terrena, mas uma vida de qualidade completamente diferente. É uma vida cheia de paz, de alegria, de amor, uma vida em comunhão com Deus. Isso, amigos, é algo que nada e ninguém neste mundo pode oferecer. Jesus nos dá a oportunidade de ter um relacionamento íntimo e contínuo com Deus, um relacionamento que transcende o tempo e o espaço. Mas há mais. As recompensas que Jesus promete não são experimentadas sozinhas. Ele nos dá uma nova família na comunidade de crentes. Quando deixamos coisas para trás por sua causa, encontramos uma comunidade que nos apoia, que caminha conosco nessa jornada. Talvez você tenha perdido relacionamentos importantes ao seguir a Cristo, mas na igreja, na família de Deus, você encontra novos irmãos e irmãs que entendem e compartilham dessa caminhada. E não nos esqueçamos da dimensão eterna dessas recompensas. As bênçãos que recebemos aqui são apenas um vislumbre do que nos espera na eternidade. No céu, nos aguarda uma recompensa perfeita, a comunhão plena com Deus, uma vida sem dor, sem lágrimas, onde o amor de Deus preenche tudo. Essa é a promessa que Jesus nos faz. Não é algo que possamos ganhar pelos nossos méritos, mas algo que recebemos pela graça ao decidirmos segui-lo de todo o coração. Deixe-me contar a história de Maria. Ela tomou a decisão de seguir a Jesus, mas para isso teve que deixar sua casa e sua família, o que não foi fácil. Por muito tempo, ela lutou com a culpa e a tristeza de ter deixado seus pais. Mas, à medida que crescia na fé, começou a experimentar uma paz e uma alegria que nunca havia sentido antes. Ela percebeu que as recompensas espirituais que estava recebendo, a comunhão com Deus, a nova comunidade que havia encontrado, eram muito mais valiosas do que qualquer sacrifício que tivesse feito. Então, como podemos aplicar isso em nossas vidas? Seguir a Jesus não é fácil. Às vezes, implica abrir mão de coisas que valorizamos, mas o que ele nos oferece em troca não tem comparação. Nenhum sacrifício que fizermos por Cristo será em vão. Cada passo que damos, cada renúncia que fazemos, tem um propósito e uma recompensa divina. Deus é fiel. Ele não apenas vê os sacrifícios que fazemos, mas os recompensa com uma vida plena, com bênçãos que transcendem o material e com uma promessa de eternidade que muda tudo. A pergunta que deixo para você hoje é: você está disposto a confiar na fidelidade de Deus e a seguir a Jesus, sabendo que as recompensas que o aguardam são infinitamente maiores do que qualquer sacrifício?
Porque, embora o caminho do discipulado seja desafiador, as promessas que Jesus nos faz são maiores do que podemos imaginar. Número 12, Mateus 4, versículo 10. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Imagine por um momento o cenário no deserto, onde Jesus, após 40 dias de jejum, é confrontado por Satanás. Jesus está fisicamente enfraquecido, mas espiritualmente firme. Neste momento de vulnerabilidade, Satanás oferece algo que para muitos seria irresistível: poder e glória sobre todos os reinos do mundo. Tudo o que Jesus precisava fazer era prestar adoração. Mas veja a resposta de Jesus: não há negociação, não há hesitação. Vai-te, Satanás, diz Jesus, reafirmando com autoridade sua completa lealdade a Deus. O que vemos aqui não é apenas resistência ao mal, mas a reafirmação do propósito central de Jesus: servir e adorar exclusivamente a Deus. Este trecho em Mateus nos ensina algo profundo. A adoração não é apenas algo que fazemos em momentos específicos, como cantar na igreja. É uma expressão contínua de nossa lealdade e devoção. Jesus não recorre à sua própria sabedoria para enfrentar Satanás. Ele usa as Escrituras, citando Deuteronômio 6,13, lembrando-nos de que a adoração a Deus deve ser exclusiva. Esse texto faz parte do Shema, uma das orações mais importantes para o povo judeu, que declara a unicidade e a soberania de Deus. Assim, Jesus nos ensina que nosso relacionamento com Deus não deve ter concorrentes. Satanás oferecia algo que, à primeira vista, parecia atraente: poder sobre o mundo. Mas esse tipo de poder estava fundamentado na idolatria, no desvio da adoração que pertence somente a Deus. E aqui encontramos um princípio crucial para nossas vidas. Vivemos em um mundo que nos oferece muitas tentações: sucesso, riqueza, reconhecimento. Coisas que por si só não são ruins, mas que se tornam perigosas quando ocupam o lugar de Deus em nosso coração. O poder mundano oferecido por Satanás não pode se comparar ao poder divino que vem da obediência e da submissão total à vontade de Deus. A resposta de Jesus nos mostra o que significa viver com uma lealdade inabalável. Ele não veio para tomar atalhos, não veio para alcançar sucesso por meio da idolatria ou de um poder corrupto. Sua missão era clara: cumprir a vontade do Pai. E nessa obediência antecipamos a vitória final de Jesus sobre o mal. Essa cena no deserto é apenas o início de sua batalha contra as forças do mal, uma batalha que culmina em seu sacrifício na cruz e sua ressurreição, garantindo nossa salvação. Para nós, como seguidores de Cristo, a lição é clara: nossa adoração deve ser exclusiva. Não podemos servir a dois senhores. Quando permitimos que algo ou alguém ocupe o lugar que pertence somente a Deus, estamos caindo em uma forma sutil de idolatria. Assim como Jesus enfrentou as tentações com a verdade das Escrituras, também devemos estar armados com a palavra de Deus para resistir às tentações que tentam desviar nossa lealdade. A Bíblia não é apenas um livro que lemos ocasionalmente. É nosso guia para discernir a verdade em meio a um mundo cheio de mentiras e distrações. Pensemos em como isso se aplica às nossas vidas hoje. Que áreas estão competindo por nossa adoração e serviço? Talvez seja o desejo de reconhecimento no trabalho, a pressão para se encaixar em um certo estilo de vida, ou simplesmente o impulso de acumular mais bens materiais. O que Jesus nos mostra é que nenhuma dessas coisas vale a pena se nos afastam de nosso compromisso com Deus. E não podemos esquecer algo fundamental: na adoração exclusiva a Deus, encontramos verdadeira liberdade. Não estamos presos às expectativas do mundo, nem escravizados pelo desejo de poder ou sucesso. Em vez disso, somos libertos para viver uma vida plena, sabendo que servimos a um Deus fiel, que nos dá muito mais do que qualquer tentação mundana poderia oferecer. Por fim, lembremos que essa batalha espiritual não terminou no deserto.
O ministério de Jesus foi uma confrontação contínua com as forças do mal, e sua vitória na cruz nos garante que também podemos vencer. Mas tudo começa com a mesma decisão que Jesus tomou: adorar e servir somente a Deus. Número 13, João 15, versículo 9. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus nos diz em João 15, 9. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. E ao ouvir essas palavras, é impossível não sentir a profundidade e o poder desse amor. Pense nisso por um momento. Jesus está dizendo que o mesmo amor que existe entre ele e o Pai, um amor eterno e perfeito, é o mesmo amor que ele derrama sobre você e sobre mim. Não é um amor qualquer. É o amor que sustenta o universo, um amor tão imenso que parece quase incompreensível. Mas Jesus, em sua infinita graça, nos convida a experimentar e viver nesse amor. Esse amor de Jesus por nós não é apenas um conceito abstrato, é algo tangível, que podemos ver em cada parte de sua vida e ministério. É um amor que ensina, que cuida, que cura, que alimenta e, finalmente, que se sacrifica. Na cruz, vemos a máxima expressão desse amor. É um amor que não recua, que não impõe condições e que nunca nos abandona. E o mais incrível é que Jesus nos convida a viver enraizados nesse amor. Ele nos chama a permanecer nele. Mas o que isso realmente significa? Quando Jesus fala em permanecer em seu amor, ele está falando de um relacionamento contínuo, uma conexão viva e ininterrupta. Não se trata apenas de sentir seu amor ocasionalmente ou em momentos de adoração. Permanecer significa estar profundamente enraizados, como uma árvore que obtém sua vida e sustento da terra. E isso exige uma ação intencional. Não é algo passivo. Jesus nos convida a viver de forma que seu amor seja o centro de nossas vidas, de forma que nada nem ninguém nos afaste dessa fonte inesgotável. Mas sabemos que há forças que tentam nos afastar desse amor. O mundo oferece muitas distrações, tentações que parecem mais atraentes, mas que, na verdade, nos deixam vazios. Permanecer no amor de Cristo requer resistência. Significa escolhê-lo repetidamente, mesmo quando o caminho se torna difícil, mesmo quando outras opções parecem mais fáceis. É uma decisão diária de voltar-se para Ele, de lembrar quem somos no seu amor. E essa permanência não é apenas para nosso benefício pessoal. Jesus nos diz que ao permanecermos em seu amor, nossa vida se transforma. Isso muda quem somos por dentro e nos capacita a amar os outros da mesma maneira. Esse é o verdadeiro sinal de que permanecemos no seu amor. A capacidade de refletir esse amor divino para os outros. Não é algo que fazemos sozinhos, é o fruto de estarmos conectados à videira, que é Jesus. Ele é a fonte de tudo, e ao estarmos unidos a Ele, podemos levar esse amor ao mundo. Jesus usa a linda imagem da videira e dos ramos para ilustrar isso. Ele é a videira, e nós, os ramos. Nossa vida, nossos frutos, nossa capacidade de impactar o mundo, tudo vem dessa conexão com Ele. Se nos desconectamos, se tentamos viver sem essa ligação, nos tornamos estéreis. Mas, se permanecemos nele, se permanecemos firmes no seu amor, damos frutos. E não qualquer fruto, mas frutos que refletem a abundância da vida que Jesus oferece. Nesse sentido, permanecer no seu amor não é apenas uma sugestão. É essencial para viver uma vida que realmente reflita a Cristo. É a chave para uma vida plena, uma vida de paz, propósito e, acima de tudo, amor. E sabe de uma coisa? Jesus não nos pede algo impossível. Ele nos capacita, nos fortalece e nos enche com seu Espírito, para que possamos permanecer em seu amor, para que possamos ser seus discípulos e representantes neste mundo. Então, eu te pergunto, como você pode permanecer no amor de Jesus hoje? Que passos você pode dar para garantir que está conectado à videira, recebendo a vida, a paz e o amor que só Ele pode oferecer? Número 14.
Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você já parou para pensar no que realmente significa ter um coração puro? Jesus nos diz em Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Estas palavras são poderosas e, ao refletirmos sobre elas, percebemos que apontam para uma verdade profunda. A pureza de coração não é apenas a ausência de pecado, mas sim uma integridade, uma transparência total diante de Deus. Não se trata de aparentar, mas de ser genuíno, de ter uma vida transformada pela graça de Deus. Um coração puro é aquele que foi limpo da duplicidade, das segundas intenções e da hipocrisia. É um coração que não esconde nada, que não possui camadas de corrupção ou engano. Viver com um coração puro significa viver com integridade, não apenas diante das pessoas, mas especialmente diante de Deus. A pureza de coração começa no interior, afetando tudo o que somos, nossas emoções, pensamentos, intenções e, por fim, nossas ações. E é nesse tipo de vida que podemos experimentar a bênção de ver a Deus de forma mais clara. No entanto, não podemos ter um coração puro por nossas próprias forças. É um processo que começa com a obra transformadora do Espírito Santo. Ele é quem purifica, renova e nos capacita a viver com integridade. Embora o Espírito realize a parte mais importante, também temos uma responsabilidade pessoal. Precisamos estar dispostos a colaborar com essa transformação. Isso significa nos arrependermos quando falhamos, buscarmos a Deus em oração e meditarmos em Sua palavra para que ela nos purifique e molde nosso caráter. A pureza de coração é algo que se cultiva diariamente, não de uma só vez, mas por meio de um compromisso constante de nos rendermos à vontade de Deus. Agora, a promessa que Jesus nos dá é impressionante. Eles verão a Deus. O que isso significa? Ver a Deus não é apenas uma visão física ou algo que acontecerá no futuro. É algo muito mais profundo. Implica uma comunhão íntima com Ele, uma capacidade de perceber Sua mão em nossas vidas e de reconhecer Sua obra no cotidiano. Quando temos um coração puro, nossos olhos espirituais se abrem e começamos a ver a Deus de maneiras que antes não podíamos. É como se as impurezas nublassem nossa visão. Mas quando o coração é purificado, tudo se torna mais claro. Podemos experimentar Sua presença de uma forma mais palpável, mais próxima. E claro, essa promessa também tem uma dimensão eterna. Um dia, aqueles que foram transformados e mantiveram sua pureza em Cristo verão a Deus face a face na eternidade. Essa pureza não é apenas interna, ela também se reflete em como vivemos. Um coração puro não pode ser escondido. Ele se manifesta em nossas ações, na maneira como tratamos os outros e em nossos relacionamentos. Um coração tocado pela graça divina age com sinceridade, respeito e amor genuíno. As pessoas ao nosso redor notarão, e nossas vidas se tornarão um testemunho vivo do poder transformador de Deus. É por meio de nossas ações sinceras que outros podem ser atraídos a Cristo, porque verão algo diferente em nós, a pureza de coração. Jesus também nos alerta contra uma religiosidade superficial. Não se trata de cumprir normas externas ou de parecer espiritual por fora. O que importa é o coração, e é isso que Deus observa. Um coração transformado é muito mais valioso do que qualquer ato externo de religiosidade. Jesus quer que nossas vidas reflitam uma autenticidade que nasce de dentro, e não uma fachada de santidade que impressiona apenas os outros. Mas não nos enganemos, manter um coração puro é uma luta diária. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos corromper, que nos tenta com impurezas, pensamentos e atitudes que distorcem nosso relacionamento com Deus. Por isso, a pureza de coração é um processo contínuo. Não é algo que conquistamos de uma vez por todas, mas algo que exige uma dependência diária da graça de Deus.
Precisamos estar em comunhão constante com Ele, lutando contra as influências que tentam nos afastar de Sua presença e buscando a cada dia renovar nossa mente e coração. Então a pergunta que devemos fazer é: como estamos cultivando a pureza de coração em nossas vidas? Quais áreas precisam ser purificadas por Deus? Jesus nos promete que aqueles que têm um coração puro verão a Deus. E essa, amigos, é uma promessa que vale a pena buscar todos os dias de nossas vidas. Neste percurso, através dos ensinamentos e mandamentos de Jesus, exploramos como esse amor não é um sentimento superficial, mas uma força transformadora que nos leva a viver de maneira íntegra, fiel e alinhada com a vontade de Deus. Desde o sacrifício pessoal até a obediência, passando pela pureza de coração, tudo está relacionado com nossa capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas. Ao concluir esta jornada reflexiva, convido você a se perguntar: Deus está realmente no centro da sua vida? Suas decisões e ações diárias refletem esse amor supremo? É um desafio constante, mas as recompensas são infinitas. Jesus nos promete uma vida plena e uma relação íntima com Ele se o colocarmos em primeiro lugar. Agora, querido ouvinte, se esta mensagem te inspirou, te convido a compartilhá-la com outras pessoas. Clique no botão de compartilhar para que mais pessoas possam refletir sobre o amor a Deus. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.